estamos aqui novamente para gravar o nosso quinto episódio, né, da série especial sobre o evento, né, que nós estamos fazendo a parceria, apoiando esse evento, que é a 7ª edição do APSU América, Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas. Estamos em Não Me Toque, né, capital nacional da agricultura de precisão, para trazer, né, ou discutir a agricultura 4.0, como nós estamos falando nos outros episódios aí que vocês já assistiram. O 4.0 não é nenhuma novidade, né? Então já vem se falando aí desde antes da pandemia, de todas as ações da agricultura e desafios e entregas que a agricultura 4.0 vem desenvolvendo. E o tema, e aí sim é a novidade para esse evento, que acontece de forma bianual, é a inovação diante as condições climáticas, as condições econômicas e também sociais. Para isso nós estamos entrevistando uma série, né, de personalidades do agro que trazem esses desafios e que desenvolvem ações do ponto de vista público, do ponto de vista privado, do ponto de vista educacional, mostrando os desafios juntamente com as qualidades e também as entregas, né, que são feitas. Para esse nosso episódio, né, o nosso quinto episódio, o nosso tema é o DNA de Não Me Toque, né, pensando como um município que é o berço de inovação de máquinas agrícolas, máquinas precisas, né? Para essa nossa conversa, nós estamos recebendo aqui o Assis Strasser, que é CEO da GTS Group. Então, seja muito bem-vindo, Assis. É um prazer tê-lo aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, para nós falarmos sobre, né, máquinas precisas, máquinas agrícolas, antes de mais nada, né, do que precisão. Enfim, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast e ao nosso bate-papo. Bem, a todos uma boa tarde e dizer assim, ó, no conteúdo eu sou natural de Não Me Toque, então aqui essa terra ela produziu alguns empresários que realmente se preocupam e continuam tendo uma visão, o passado nos traz ao presente, o presente nos leva ao futuro. O que eu vejo aqui, falando de Não Me Toque? Não Me Toque começou com essa ideia de agricultura de precisão, porque hoje não é só Brasil, é imprescindível, como o Paulo falou, nós temos que ter um banco de dados. E a agricultura de precisão, ela veio não só para trazer precisão, ela para racionalizar o uso dos insumos, tá? Porque às vezes a gente tem, não, porque é só preciso. Tudo que é preciso é importante, é fundamental. E eu vejo a nossa terra aqui, ela começou com esse pontapé e isso avançou o Brasil inteiro hoje, sabe? A agricultura de precisão. A própria GTS, ela está investindo muito em tecnologias diferentes que vão ao encontro de racionalizar através da precisão, tá? Porque hoje nós tivemos, né, Paulo, um painel. Estou aqui com meu colega Paulo Hermann, que foi muito feliz na sua apresentação. E eu também sou produtor agrícola, porque eu sempre digo, como você vai ser industrial se você não trabalha o dia a dia do agro? Então eu preferi voltar para o agro, fazer uma agricultura mais racionalizada, diferente e um dia, sabe, um CEO da maior empresa agrícola, que o Paulo Hermann já citou o nome dele, da SLC, me fez uma pergunta. Para que direção nós vamos com a agricultura? Eu falei, ó, eu gosto, muito além da agricultura de precisão, das novas tecnologias, da agricultura conectada, de centro de dados, eu gosto muito de algo chamado de uma agricultura mais ecológica, tá? Eu amo isso. E isso tem condições. O Paulo citou antes aqui no podcast dele, eu penso muito. Ele falou em descompactar o solo, criar novas variedades, né, de plantas de cobertura
E, viu, Paulo, eu ando pelo Brasil inteiro ainda hoje, eu sempre falo para os políticos que político não devia viajar de avião, tinha que ir de carro ou de um outro meio, porque quando você viaja terenamente e observando o agro, eu creio que a gente está muito antigo ainda na forma das semeaduras, de cobrir o solo, de trabalhar com o solo. A gente parece que só consegue ver uma plantadeira de um jeito, uma máquina de um jeito. Ah, porque eu tenho agricultura de precisão, bota o motor elétrico. Não, o Assis vê diferente. O Assis vê hoje, por exemplo, uma plantadeira que revolva o mínimo. Nós temos um projeto, ficou espetacular, não ficou bom. Faz 20 anos mesmo, quando eu ia na John Deere, eu sempre pensava, por que eu não posso fazer uma plantadeira que revolve pouco? Eu, por exemplo, uma vez, um cara lá em Cascavel, no show Rock Pavel, ele fez uma observação muito importante. Quando Deus criou o mundo, ele criou algum terraço de base larga, algum base média. Eu nunca esqueci aquilo. E eu sou contra isso. Eu acho que hoje nós temos que criar ferramentas com o advento de todas essas tecnologias aí. Nós temos que criar ferramentas cada vez mais que consumam menos energia, tá? Que faça uma agricultura mais racional, porque o Paulo falou, ó, se na Ucrânia botam 800, se aqui nós usamos 800, 900 quilos de adubo, lá eles trabalham com 150. Os meus sócios aqui eram da Argentina, e quando eu comecei em 93, 94 para a Argentina, eu voltei meio doido, sabendo que as plantadeiras ou semeadoras de grãos grossos não tinham caixa de fertilizante. E nós aqui, aí eu me perguntei, ao longo de 50 anos de agro, 60, se eles não colocaram qual foi o custo de todos esses insumos a mais que nós, ou bilhões de dólares, ou trilhões que nós já colocamos. Então, assim, ó, eu acredito muito no agro. O agro está tendo uma renovação até hoje. O Paulo estava presente, eu apresentei uma nova ideia de que a gente precisa... Aqui no Sul deu muito certo, a gente está fazendo isso 12 anos já, e a gente conseguiu sair do 45 para 34, para 17, a gente conseguiu aumentar em média 6,6 sacos de soja por hectare. E isso é muito bom, sabe? Isso a gente tem um centro de pesquisa que trabalha muito forte isso. Então eu vejo muito, ó, que a gente olhando para o futuro, tendo máquinas mais eficazes, tendo máquinas autônomas. Nós agora estamos trabalhando num projeto com uma empresa internacional, por exemplo, assim, ó, eu estava no Bahia Farm Show e vi lá, ó, lá que nasceu o projeto da plataforma de 28 metros. O que a colheitadeira vai ter? Ela vai ter 28 metros de colheita, ela vai ter aquela sintonia de colher os 28, os trilhos sempre vão passar, os pneus sempre vão passar no mesmo lugar. E o que a gente vai ter? Uma máquina autônoma também. Por quê? Porque eu creio que a máquina autônoma ela vai ser mais eficaz, porém vai ter uma eficiência maior do que hoje as máquinas pilotadas, né? Porque o Paulo falou muito, essa máquina vai ter um centro, né, Paulo, de dados fantástico, do qual ela pode gerir. Ele falou que a cada poucos segundos, nós que trabalhamos com máquinas com muitos sensores, hoje trabalha com montoeira de telas, mas eu vou fazer o que com aquele dado? Aquele dado eu preciso usar na tua palavra. Se cada semente é um ser vivo, ela precisa ter um cuidado, ela precisa ter um estudo da forma como ela é plantada, da época que ela é, que tem os tratamentos, da época que ela é colhida, da forma como ela é colhida, da forma como ela é armazenada. Então, assim, eu vejo hoje, gente, o Brasil tem uma agricultura, olha, eu trabalho em 30 e poucos países, a GTS também está nos Estados Unidos, está na Austrália, está no Canadá. Então, assim, eu vejo, assim, do que eu ando, eu gosto do agro brasileiro porque parece que ele avançou muito a questão de dados e essa questão da tecnologia da agricultura de precisão, sabe? Sim. O brasileiro, tu falou, ele já está usando, sabe? E está usando de uma forma racional, eficaz e eficiente, né? E Assis, justamente nessa questão da GTS já está em muitos países, 35, né? Você falou. Sim, que nós vendemos. Que comercializam. Contar um pouquinho da história, como que a GTS, como o senhor falou, já é
dentro, ou já é integrante, né, de Não Me Toque. Como que Não Me Toque é essa pujança de desenvolvimento, de fabricação de máquina agrícola? Como é que esse berço de produção de máquinas, né, se consolidou, começou e consolidou para chegar, por exemplo, nessa comercialização em inúmeros países? Bem, na verdade a Pouco de GTS, eu sou pouco de daqui, história. mas a nossa empresa ela fica em Lages, Santa Catarina, e eu sempre digo, uso uma frase da Toyota, o berço das ideias acontece num lugar do mundo, mas ele frutifica muito bem também em outros campos, sabe? Mas assim, ó, tu olhando para esse lado, não me toque foi um pontapé. Mas eu vejo que outros fabricantes, por exemplo, Paulo Herman falou que 65%, né, Paulo, das máquinas agrícolas são produzidas no Rio Grande do Sul. Só que outros estados estão avançando muito também na construção, na confecção de máquinas. O próprio estado de São Paulo, né, hoje já toma o estado do Paraná. Mas o bom é que a gente começou aqui e a gente está levando isso, por exemplo, as nossas plantas lá em outros estados e talvez futuramente agora em outros países, levar essa tecnologia do Brasil, sabe? Eu sempre digo, quando eu vou num agrishow da vida, eu tenho assim um quesito que eu cito todos os anos. Quando, quando tu olha para o Parque Fabril de 1960, olha para um 2025, tu vê o quão nós crescemos em qualidade, tecnologia, performance. A gente sempre tinha a ideia que tinha que ser um alemão, um italiano, um americano, um russo, um chinês para fazer máquina. E hoje tu volta, por exemplo, até numa própria Expo Direto, ó, aqui já não tem mais lugar, no passado nós queríamos aumentar o nosso terreno, tu olha, tá tomado de empresas, sabe? E eu vejo a concorrência algo muito salutar, sabe? Eu sempre digo, sabe, que, mas agora o cara lá foi fazer plataforma. Eu não pude impedir ninguém de fazer plataforma. Como é que o outro vai me impedir de fazer plantadeira? Eu acho que a concorrência, tanto em máquina, quanto em agricultura, quanto em dados, ela é salutar. Porque cada empresa ela tem dentro do seu DNA uma visão de como fazer agro no presente e no futuro, porque o passado já foi, né? Sim. Agora nós temos que ver como é que nós vamos administrar todos esses dados. Paulo falou um dado muito importante hoje. Eu aprendi isso no colégio, né, em 79. O meu professor italiano era muito inteligente, ele falou, meu Deus, o mundo tem muito dado. Agora tu imagine, se em 79 já falavam isso, agora tu pensa em 2025. Mas o importante, como ele falou, não é ter o dado, é o que eu vou fazer com ele, né? Da forma como eu vou usar, tá? E eu vejo assim, ó, gente, vamos dar um voto para o Brasil. Eu que trabalho que ando em todo esse agro, eu digo assim, ó, nós temos que começar. Existe uma palavra que diz que antes de acontecer, tu tem que ter a crença. Eu, por exemplo, eu amo o agricultor brasileiro. Um cara que não tem subsídio, que tão pouco tem um pouco modal, e tão pouco tem mais algumas coisas que nem é importante falar aqui. A falta de crédito. Como que ele dá um jeito? É porque ele usa as máquinas de uma forma racional, ele está aprendendo mais do que nunca, de que antes de ser eficaz, ele tem que ter dados. Uma vez um americano me perguntou, eu trabalhei em 2005, 6, 7 dentro do agro americano, e eu fiz uma pergunta para um americano. Como que eu ganho muito dinheiro? Olha, o menino, ele era já dono das maiores usinas, ele tinha 27 anos, rapaz. Era um americano, eu trocava muita ideia com ele. Eu falei, tá, mas e como é que eu faço estruturar uma empresa? E como que eu ganho dinheiro no agro, na fábrica de máquinas? Ele falou, Assis, existe uma forma eficaz. Tu tem que ter dados verdadeiros. O mundo tem muito dado. E se ele não for confiável e verdadeiro, de nada serve, né? Porque hoje nós somos metralhados, então assim, ó, eu penso que as máquinas com a IA, a máquina vai ficar muito mais balançada, sabe? Uma vez eu fui numa fábrica de robô na Alemanha e eu perguntei, como eu sou gaúcho, eu sou gremista, eu perguntei se amanhã na fábrica eu estou produzindo um equipamento e o meu time perdeu,
como é que vai ser na segunda-feira meu estado emocional para passar para aquele equipamento. Eu tenho uma frase que fazer uma máquina, um dado, 99 não é 100. Esse 1% pode comprometer toda a tua... Aí eu começo a crer assim, ó, que na verdade, nós precisamos realmente usar, sabe? Tudo o que... E com a IA, eu vejo assim, se o robô de solda me faz 999 mil operações, que já está nascendo esses novos robôs de quinta e sexta geração, sem cometer um erro. Eu, como operador, com o estado emocional lá, eu posso cometer uma série de dados. Tá, daí eu tenho a tela, eu tenho que programar ela. Como é que, se eu não estou bem emocionalmente, como é que eu programo... Como é que eu vou programar esse meu equipamento, tá? Porque muitas vezes a gente sempre acha um culpado, mas na verdade eu vejo assim, ó, que a IA ela vai entrar rapidamente, ela vai entrar, perdão, vai ter que cortar? Ou posso voltar de novo? Só um pouquinho, deixa eu desligar aqui. Perdão, devia ter desligado. Tranquilo. Então assim, ó, eu penso assim que a gente vai ter um mundo muito mais produtivo agora no presente e no futuro. Pela eficiência dos dados, por dados confiáveis, por máquina mais confiável. Outra coisa, nós estamos caminhando para máquinas cada vez maiores. Eu olho sempre dentro do modal. Quando eu era menino, né, Paulo Hermann, nós trabalhávamos com um caminhão de um eixo só. Era um motorista. Hoje eu olho, eu tenho 9 eixos, que eu carrego 5, 6 vezes mais, e assim eu acho que é com os dados. Se eu tiver dados confiáveis, máquinas confiáveis, sabendo o que eu preciso, o que eu quero fazer dentro do agro, o Brasil ele vai ser a potência do agro do planeta. Eu não tenho dúvidas, não tenho nenhuma dúvida. Com a vontade que nós temos, com o povo que nós somos, com o desejo que nós temos e o amor, existe uma palavra que diz assim, onde não está o teu coração, não está o teu sucesso. Sabe por que eu acredito no agro brasileiro? Porque o brasileiro bota coração no agro, ele bota empenho, ele vai à busca. E a nossa indústria está do lado do nosso produtor. E nós vamos crescer muito, nós temos pessoas muito inteligentes hoje em programação de dados, em criar dados, em acertar esse objeto que é a forma correta de fazer um agro mais sadio, um agro no futuro altamente produtivo e com menos custo. Com certeza. É desafiador, né? Porque nós temos, enfim, uma série de frentes para atacar, pensando em produzir máquina adaptada em diferentes realidades. Temos o desafio também de equipar ela com sensores para coletar esses dados. E aí essa é a minha provocação, né, para como que é o desafio, pensando hoje, a indústria de máquinas. Claro que foi falado em robótica, foi falado em inúmeros possibilidades, cenários, claro que evoluiu o exemplo, né, que o senhor acabou de dar de um caminhão, um motorista puxava o caminhão de um eixo e hoje de 9. Como que aconteceu essa evolução, mas hoje qual é a principal dificuldade de colocar e implementar todas essas tecnologias? Foi também muito bem falado durante o dia de hoje, né, de aquela questão de pulverização seletiva, o Paulo Hermann também comentou anteriormente. Como que hoje toda essa tecnologia embarcada é visto do ponto de vista da indústria, de adicionar para utilizar ou para que o produtor possa fazer uso dessas ferramentas? Quais são os principais desafios disso? Bem, hoje os principais desafios ainda eu vejo que é a mão de obra humana. Sabe, eu vejo assim, ó, quando eu vou para o campo, quando alguma coisa falhou, a máquina falha muito pouco. Por exemplo, mesma coisa, tu inserir um dado dentro de uma máquina. A máquina ela tem que ter um dado, ela tem que ter um princípio, ela tem um software do qual faz toda a gestão dela. Uhum. Agora eu pergunto, a gente falou tanto em equipamento, eu já volto um pouco atrás, que eu digo que nós teríamos que criar centros de formação acadêmica
Uma vez, eu estava lá na Bom Futuro, daí o Iraí falou para mim, Assis, a gente deveria de construir grandes centros de formação para as pessoas que trabalham com as máquinas no agro. De nada me adianta ter uma máquina altamente sofisticada. Eu sempre olho para a Fórmula 1, sabe? Eu sempre digo que nada vale ter o melhor carro com o pior piloto. Eu penso que hoje nós temos que integrar conhecimento, IA, dados, mas para isso eu tenho que estar pronto com pessoas treinadas. Por exemplo, assim, ó, eu penso que no agro, o que a gente está fazendo na GTS Agro? A gente está investindo em algo chamado pessoas. Uma vez o Bill Gates, eu gosto dessa frase, eu falo ela muito, que uma vez o Bill Gates queria entender o que era a Microsoft. Aí ele estava para contratar uma empresa que traria todos os dados para ele. Aí ele falou, não, peraí, era umas 4 ou 5 horas da tarde nos Estados Unidos. Ele falou, eu vou ficar na empresa. Quando ele estava no último andar, ele viu toda aquela multidão sair, e eu gosto dessa tese, ele diz, claro, não preciso gastar $1, já sei. A minha empresa são minhas cabeças pensantes. Se eles tiverem conhecimento para baixo da média, tudo que eu entrego é para baixo da média. E se eles estiverem para cima, conectados, tudo, eu vou entregar tudo, todos os resultados serão para cima da média, serão bons computadores. Outra coisa, eu gosto de uma palavra, eu acho tudo bonito no mundo. Eu gosto de tecnologia de agricultura de precisão, eu gosto de muito sensor, mas eu sempre me pergunto lá na fábrica, quanto tempo trabalha este mecanismo? Tu falou hoje fazendo segunda safra, a nossa janela ficou pequena. As nossas máquinas não precisam apenas serem eficientes, elas têm que serem confiáveis, sabe? E eu sempre me pergunto, o que adianta ter 50 sensores que quando um desses não funciona? Primeira pergunta que a CIS faz, quem que vai resolver? Quanto tempo vai demorar? Tem ou não tem a peça? As pessoas que vão vir aqui resolver estão ou não capacitadas? Isso é sempre uma questão que eu trabalho muito, que eu acho assim, tudo pode ser feito, mas nós temos que ter, no resumo do final, que confiabilidade tem tudo que uma indústria entrega no presente e no futuro ao seu cliente, sabe? Que eu vejo que isso é importante, e para isso nós precisamos de um conhecimento intelectual muito elevado. Eu fosse o governo brasileiro, eu investiria muito. Eu sempre digo, cadê os centros de pesquisa do Brasil? Cadê os centros de formação? Começa hoje, parece que daqui um ano já está tudo velho, já não é mais aquele mesmo desejo. Então eu queria resumir e finalizar o seguinte, gente. A agricultura brasileira é fantástica. Nós temos, acho que o único, Paulo apresentou hoje, qual é o país que tem um bioma tão bem mapeado quanto o nosso. Uma vez eu estava indo de Lages a Caxias Sul, Lararandão, e a gente deu um rasante assim, e eu sempre falo, eu não consigo entender quem diz que nós é que atacamos o bioma. Muito pelo contrário, sabe? Nós somos, acho que, eu gosto muito de falar de natureza, nós somos, eu tenho certeza que nós somos o país que tem um dos biomas mais preservados do planeta. Temos muito para explorar e temos um povo com vontade, coração, desejo para trabalhar. Esse é o Brasil. E eu queria finalizar. Eu tenho uma apresentação que eu apresento a bandeira brasileira, mas no centro dela diz uma coisa. Diz ordem e progresso. Um dia eu me perguntei, como que eu vou sem ter uma ordenação de ordem? Tu já viu uma empresa funcionar bem? Ter progresso, onde tudo não está ordenado, organizado, e vice-versa. Se tu trazer o progresso para frente, sem a ordem, isso não vai se manter nunca. Então, assim, ó, tudo que nós fizemos dentro do agro, ele tem que ser ordenado, planejado, discutido. E eu queria deixar aqui assim, gostei muito do evento, o que eu vi hoje aqui, a gente tem que ir para frente, tem que parar de chorar, parar de não acreditar. Eu apresentei algo, eu disse que Deus tem que estar nas nossas vidas. Nós não sabemos nem quantas horas ainda vamos respirar. Nós temos que ser muito grato a Deus
por nos ter dado a vida, por nos ter dado esse país maravilhoso. E daqui para frente é só trabalhar, acreditar. Nós sempre somos, eu estou que nem o Paulo Rego, a gente se lamenta demais. A gente tem que pegar e ir lá e fazer acreditar que vai dar certo e já deu certo. Para mim, o agro brasileiro está consolidado de todos os países que eu viajo. É um agro fantástico que está vindo com muita tecnologia e talvez um dia nós podemos ser exemplo para o mundo. Não é nascer os Estados Unidos. Claro que a China está vindo aí com volume, e toda vez que eu vou lá, mas assim, se eu olhar para um país que eu amo, não porque eu sou brasileiro, não tem nada a ver. Eu olho sempre, quando eu estou viajando, sempre boto meus olhos. Como que trabalha, com que paixão o cara está fazendo. Eu acho que o agricultor brasileiro faz com muito mais paixão do que qualquer outro agricultor hoje ao redor do mundo. E isso aí está a razão de todo o nosso sucesso. Com certeza. Muito obrigado, senhor, né, Assis Strasser, pela conversa. Foi também muito inspiradora, né, porque, enfim, juntou paixão, juntou vontade de trabalhar, juntou essa parte de tecnologia que mesmo com todas, né, durante a sua fala, mesmo todas as dificuldades, cadê os centros de pesquisa? Né? Hoje nós temos muito poucos, e nós estamos conseguindo fazer muitas entregas. Né? Então, acho que mesmo assim o agro está sendo pujante, está se desenvolvendo mesmo com todas essas limitações, não só financeiras, mas limitações físicas, de estrutura, de logística, outras limitações também, muitas vezes de mão de obra de pessoas, mas nós temos algo importante, ou algo talvez mais importante, que é o conhecimento e a vontade, né? A paixão com que nós realizamos essa pesquisa, esse desenvolvimento, né? Eu queria só finalizar com um dado. O Paulo levantou hoje um ponto fundamental. Eu acho que um homem tem que ser um homem de coragem. Porque sem coragem você não vai a lugar nenhum. Eu me pergunto aonde fica e como está a nossa Embrapa, né, que num passado foi tão exemplar. Eu olho para Santa Catarina, esse dia falei até para o Jorginho, nosso governador, por que a nossa EPAGRE de Santa Catarina, que era tão pujante, deu uma marcha ré? Por quê? Aí o Assis não consegue entender. Eu falo tanto em IA, eu falo tanto em agricultura de precisão, mas por que eu não poderia pegar essas instituições que foram tão renomadas no passado? Por que a gente não pode dar um novo gás, um novo slogan, e eu acho que elas podem contribuir, eu tenho certeza, melhor dizendo, não eu acho, que essas instituições renovadas, revitalizadas, elas podem dar mais um novo gap para toda essa tecnologia aí vindoura que está aí, né? Que nós poderíamos usar esses centros hoje para treinar as pessoas. Com certeza. Dá para elas uma nova visão, né? Porque quando eu viajo pelo Brasil, eu vejo algumas regiões um desenvolvimento fenomenal. E eu acho que a gente tem que puxar a régua, sabe, no Brasil inteiro, de sul a norte, pegar isso, colocar centros de pesquisa, cada estado tem sua forma de fazer sua extensão rural, sua tecnologia, e isso é muito importante, né? Então, gente, eu fico aqui, o meu muito obrigado, e vamos continuar acreditando nessa paixão que vem do agro. E a gente tem um slogan lá na GTS, que a nossa força vem do agro. Obrigado. Com certeza. Assis, muito obrigado mais uma vez pela participação. Pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo também lá no Spotify. Então, para nós é um prazer, né, tê-lo aqui, falar sobre esse DNA de Não Me Toque, pensando não só na produção, construção de máquinas, mas também na inovação do agro e toda, enfim, essa conversa, esse bate-papo que nós tivemos. Então, para nós, né, fica o nosso muito obrigado para toda a equipe, enfim, representando a GTS aí. E também para você que está nos assistindo, então, lembrando que nós vamos ter ainda mais alguns episódios, não perca a nossa escala, né, a nossa trilha aí de conhecimento que nós estamos construindo com essa série especial. Nós temos, né, sempre um agradecimento especial à presidência aí do evento, a Teodora e também o professor Telmo Amado, com quem nos convidaram gentilmente para fazer
esse primeira vez gravando o episódio no Apessoa América, e também toda a equipe do AgroExtensão que está, né, contribuindo e auxiliando no desenvolvimento do projeto. Então fica aqui o nosso muito obrigado e até o próximo episódio, que nós vamos falar de inovação no agro logo logo. Abraço, até mais.